Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer por ter aceitado participar da banca de qualificação o Dr. Vander, a doutora Adriele, o Dr. Valdir e o Dr. Jair, que é o meu orientador. Eu sou a Rainha Rafaela Rodrigues Santos, mestranda do curso de pós-graduação de Engenharia de Energia na Agricultura. Sou arquiteta e hoje eu vou apresentar para vocês a minha dissertação, que é sobre suplementação luminosa com uso de LED no desenvolvimento da alface hidropônica. De acordo com a ONU, de 2019, ela diz que em 2050 a população vai aumentar para 9 bilhões de pessoas, principalmente nas áreas urbanas. Com isso, é necessário que haja tecnologias inovadoras para a produção dos alimentos nessas áreas aglomeradas. Então, um dos fatores mais utilizados atualmente é a suplementação luminosa. A alface, ela é amplamente conhecida mundialmente por conta do seu valor nutricional e pelos seus minerais. O sistema hidropônico, a hidroponia, ela possui uma economia em torno de 80 a 90% da água, porque ela reutiliza a água durante todo o seu sistema de produção, trazendo então melhor qualidade e produtividade, porque nessa solução nutritiva é colocada a quantidade ideal que a planta necessita e os seus nutrientes. E a utilização dos LEDs Grow, que possui uma composição de luz vermelha com azul, estimula diretamente na fotossíntese, influenciando na fotomorgênese, que é o crescimento e o desenvolvimento da planta. O objetivo principal é avaliar o cultivo hidropônico da alface, complementando com luz artificial, aumentando diretamente o cultivo, a produção, a massa foliar e a qualidade do produto. Pode ser usado também, aumentando a produtividade, principalmente em áreas pequenas. O objetivo geral, então, é utilizar os LEDs vermelho com azul no desenvolvimento da alface. O objetivo específico é avaliar as alfaces tanto com suplementação de LED quanto com luz natural, fazendo a comparação, definindo e coletando os dados depois na sua colheita. O alface, ele tem origem mediterrâneo e origem no Oriente Médio. O alface, ele foi espalhado mundialmente através da sua comercialização e das navegações pelo mundo todo. Ele é utilizado principalmente na culinária, tanto em culinária requintada quanto na culinária tradicional, dia a dia comum, por conta do seu valor nutricional. O alface, ele possui vitamina A, C, cálcio e ácido fólico, fora a questão dos minerais, que ele também é rico. A hidroponia, ela surgiu há muitos anos atrás, aproximadamente 600 anos antes de Cristo, na Babilônia, através dos jardins suspensos, também muito utilizada pelos astecas em um sistema chamado chinampas, que são plantações suspensas nos lagos e nos rios. Os cientistas, a partir do século XVII, eles começaram a estudar esses métodos utilizados antigamente e criaram novas técnicas. E essas técnicas, elas foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial. A partir de 1900
1970 foi quando começou a ser comercializado essas técnicas de hidroponia no mundo. Então, hoje, a hidroponia ela é uma das técnicas atuais, né, e tecnológicas para que haja um cultivo, principalmente em áreas urbanas, em áreas com pouco território e terra fértil, né. Vantagens da hidroponia. Uma delas é a economia de até 90% da água, porque a reutilização dela durante todo o seu sistema, durante toda a sua produção. O controle preciso de nutrientes, então, diferentemente do solo, que a gente vai plantar no solo, às vezes tem nutrientes a mais que a planta não precisa, ou algo que vai fazer mal para a planta. Na hidroponia a gente consegue controlar 100% e colocar somente aquilo que a planta precisa para o seu crescimento e seu desenvolvimento. Consequentemente, a planta ela vai se desenvolver mais rápido, ela vai ser mais viçosa e bonita, e elas vão produzir de forma uniforme. Então, a gente consegue reaproveitar na hidroponia normalmente 100%, dificilmente perde, né? Então consegue reaproveitar 100% da produção. Diferente da produção no solo. E a maior parte da produção e uso eficiente no espaço. A hidroponia ela pode ser feita tanto na vertical, nessas canaletas, né, verticais, como foi utilizada no projeto de pesquisa, quanto também ela pode ser utilizada vertical, possuindo menos espaço. Porém, a sua desvantagem é o alto custo para o seu sistema, né? O sistema hidropônico ele possui um custo elevado, a questão da manutenção e também dos equipamentos, possui bomba, caixa d'água, o valor da água, energia, a necessidade de monitoramento constante, porque se acabar a energia, para de passar água nas canaletas, então as plantas vão sentir falta dessa água. Então precisa do monitoramento constante, principalmente para saber se tá ok os nutrientes que estão chegando para elas, ou se precisa repor. Dependência de energia elétrica por conta da bomba e também por conta da iluminação, e risco de perda rápida por falhas técnicas. Isso acontece se por acaso errar na solução os nutrientes, e então vai perder toda a plantação, porque é um sistema único. Os tipos de alface utilizado então foi o alface crespa, conhecido por conta das suas ondulações nas pontas e o verde claro. O alface lisa, que são folhas lisas e macias. O alface americano, conhecido pela sua crocância e sabor marcante, e as suas folhas são mais robustas e fechadas, né, como mais ou menos um repolho. E o alface roxo, como o próprio nome já diz, a cor é conhecida pela sua coloração intensa, e diferente dos outros alface, o alface roxo ele é antioxidante. A hidroponia, a solução nutritiva dela, que é substituída, né, pelo solo, ela possui um sistema NFT, o fluxo laminar constante, porque a bomba vai passar essa água para as canaletas, né, e essas canaletas vão suprir as necessidades através das raízes, vai levar os seus nutrientes em oxigenação, substrato inerte e bem oxigenado, e as condições ideais, apesar dela
ter os nutrientes que precisa para o seu desenvolvimento, ela precisa também que esteja um microclima, né, agradável, a temperatura, a iluminação e a umidade do ar. A fotossíntese, ela acontece através da iluminação, onde a planta vai captar, né, o CO2, e também através a planta ela vai pegar energia através da solução nutritiva, né? Vai pegar energia e toda a composição orgânica que vai estar ali naquele líquido. Os LEDs vermelhos e azuis são primordiais para o seu desenvolvimento, porque além da luz, a suplementação luminosa, como de suplementação, após o dia, né, durante a noite ela vai haver um período, no caso do projeto foi utilizado 6 horas de iluminação, né, para que essa planta pudesse continuar a fazer a fotossíntese, então se desenvolver mais rápido. Com isso, vai haver a ideia que haja o aumento das folhas, aumento de peso e qualidade do alface, melhorando a produção e diminuindo o tempo de cultivo. Materiais e métodos. O experimento foi realizado no Brasil, no estado do Paraná, na cidade de Cascavel. Essa imagem eu retirei do Google Maps e está localizado na Rua Silveira. Fica dois quarteirões atrás da União Oeste. Aqui então uma estufa que já é utilizada para cultivos, né, de hortaliças, e o dono ele disponibilizou essa área cor-de-rosa para que fosse realizado o experimento. Para poder fazer o experimento, né, com luz de LED e a testemunha, que é sem iluminação, foi necessário então, na luz de LED, fazer uma estrutura para fixar essas lâmpadas. Então, foi feita uma estrutura toda de ripas, né, de madeira. Ela possui 1,50 de altura por 1,75 de comprimento e 50 centímetros de largura. São 2 ripas e cada ripa dessas possui 3 lâmpadas, que são a lâmpada de LED Grow de 50 watts, cultivo indoor, Full Spectrum 300 LED. Nessa imagem aqui, esses círculos roxos, ele possui um diâmetro de 1 metro. Esses círculos são o diâmetro da luz que vai pegar diretamente na superfície do sistema, ali do sistema hidropônico. Então, as luzes elas foram separadas igualmente para que fosse espalhada, né, a iluminação de maneira uniforme. Então, elas possuem 0,46 centímetros de distância uma da outra, através contada, né, do centro. E paralelas, elas possuem 0,44 centímetros. Aqui é uma foto do experimento durante a noite, né, com as lâmpadas acesas. Ele ligava 6 horas da tarde e desligava à meia-noite, através de um temporizador. Aqui é um croquis, né, um desenho feito para mostrar como é que foi feita essa distribuição. A distribuição foi feita de forma aleatória, possui 6 canaletas, para não misturar com a plantação do agricultor. Então, eu coloquei as fitas aqui para não misturar, para ele não mexer nas plantas que estavam do experimento.
possui 24 plantas, as que têm LED, e 24 plantas as testemunhas. Elas estão dispostas igualmente, só que uma com luz e a outra sem luz. Então aqui a gente tem a letra A, que é a alface americana, que está disposta, né, organizada aqui com bolinhas verdes. A letra L, que é a alface lisa, que são as bolinhas laranjadas. O R, que é a alface roxa, que são os círculos roxos. E o C, que é a alface crespas, que são os círculos azuis. Cada uma dessas possui 6 mudas, tanto na com LED quanto na da testemunha. Foi utilizado, como eu falei, então, o alface crespa, o alface lisa, o roxa e o americano. Aqui é uma foto do sistema hidropônico, né, da estrutura. Possui 6 canaletas, com distanciamento de 25 centímetros de cada uma, o buraco de cada uma. Aqui, então, é a bomba que é necessária para pegar a água da caixa d'água e mandar para as canaletas. E para coletar os dados precisos para essa avaliação, para a pesquisa, foi utilizado, então, THDL 400 para captar a quantidade de iluminação, né, através do lux, a umidade do ar e também a temperatura. Foi utilizado a balança para coletar os dados tanto da massa seca quanto da massa fresca. Utilizei também a régua. Os parâmetros que foram avaliados, então, tanto de massa quanto em centímetros, foi a raiz, o caule, né, que foi tirado também a questão do diâmetro, e a parte aérea, que foi as folhas. Depois do processo dessas coletas de dados, foi, então, ensacados numa sacolinha de papel craft e nomeados cada um deles, colocados então na estufa do laboratório Labtest. Coloquei na estufa durante 3 dias. Depois de 3 dias, eu pesei e recolhi todos os dados. Aqui é uma foto do sistema na primeira semana, como é que estava, né? Então aqui a gente consegue ver toda a estrutura, o temporizador, as 6 lâmpadas que foram utilizadas, a disposição, né? A demarcação com a fita. E aqui nessa ponta onde tem uma pessoa aqui, que no caso é a Maia, é onde estava as testemunhas. Ela ficou em torno de 10 metros de distância para que não fosse haver uma interferência dessa luz durante a noite. E aqui é uma imagem do experimento durante a noite. Durante o período, começou durante o dia 30/9 e foi colhido até no dia 28/10. Durou 32 dias. E foi coletado a temperatura, a umidade e a iluminação uma vez por semana. Então aqui, tanto a temperatura quanto a umidade e a iluminação, elas estão dentro do padrão adequado para o cultivo da planta. Então a temperatura, ela teve uma variação mínima de 24,1 graus e máxima de 33,5 graus. A umidade, ela teve uma variação de 34,9% a 78%. E a iluminação, ela teve uma variação máxima de 1.867 lux e a mínima foi de 514 lux. Essa mínima de 514 lux foi por conta de dias nublados, né, dia chuvoso.
Apesar como pode reparar no gráfico, a primeira e a quarta semana teve um aumento, né, da temperatura, porque é um verão, e diminuiu drasticamente, né, a questão da umidade e o aumento, né, da iluminação, que são os dias mais ensolarados. O desempenho da alface roxa. Então aqui é o gráfico, a tabela com os parâmetros utilizados. Então é o número de folha, o comprimento da raiz, o comprimento do caule, o diâmetro do caule, a massa verde das folhas, a massa verde da raiz, a massa verde do caule, a massa seca da planta, a massa seca da raiz. Então, na alface roxa, teve uma leve aumento, né, ou diferença com a utilização do LED Grow, né, que teve diferença numérica no número de folha de 15,33 e na massa verde da planta, que foi de 81,51 gramas. Porém, foi apenas uma diferença numérica, não houve uma diferença estatística significativa, maior do que 0,05. O desempenho da alface lisa foi um pouco maior. Ela possui, com LED, né, o número de folhas foi de 36,55 e a massa verde da planta foi de 192,92 gramas. A única diferença significativa foi da massa verde do caule, que foi de 22,77 gramas. Então, aqui na alface lisa, estatisticamente, o único dado relevante foi a massa do caule. Os outros números não foram relevantes numericamente, mas não estatisticamente. Na alface crespa, a luz natural favoreceu a massa verde da raiz de 31,15 gramas e a massa seca da raiz de 2,87 gramas, mas não houve nenhuma diferença estatisticamente. E no desenvolvimento da alface americana não houve diferença estatística, ela se adaptou bem tanto com a luz com LED quanto a luz natural. Comparação geral. Então, analisando, né, de forma geral o número de folha e a massa seca da raiz, que foram os dados que mais deram significância numericamente, todos eles não foram relevantes estatisticamente, somente o crespo, porque ele teve um desenvolvimento maior na parte radicular, que é a parte da raiz. Então, a alface lisa apresentou o maior número de folhas, em seguida pela crespa, né, e a americana e a roxa. A lisa, ela se desenvolveu bem, mas não foi suficiente estatisticamente. Com isso, podemos observar que a alface crespa, por ser uma alface mais sensível, ela teve um desenvolvimento melhor com a luz natural na raiz e no caule. E a luz artificial, ela pode ser utilizada quando há uma baixa em luminosidade, já que a luz artificial ela consegue suprir ali a necessidade mais ou menos igual à luz natural. A alface lisa ela apresentou um desempenho produtivo independente da iluminação, ela se adaptou bem às duas situações. E a alface roxa quanto a alface americana, elas mantiveram estáveis a sua produção.
Então, o manejo vai depender muito da cultivar, qual é a necessidade dela, se ela vai ser uma cultivar mais sensível, se ela é uma cultivar mais robusta, né? Então, isso vai depender das características físicas, né, da planta e também do local onde vai ser produzido essas hortaliças. Eu agradeço pela atenção de todos.